Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Olha, meus amigos, estamos iniciando mais este Pampa Debates. Dr. Paulo de Argolo Mendes. Muito sério hoje, doutor Paulo. Compenetrado. Concentrado. Concentrado, isso. Mas bem menos concentrado. Preocupado com os vereadores que vão perder o cargo de confiança se assinarem a CPI lá dos... Não é DEMAI, como é que chama isso? Do DEP, isso. É a retaliação do prefeito, né? Retaliação, não vai me falar mal do prefeito Fortunati aqui na minha frente. Não, o Fortunati já retalhou o vereador que assinou CPI para investigar irregularidades. Parece que o prefeito Fortunati faz questão de ocultar da população as irregularidades. Para estar 100% certo que CPI não leva a lugar algum. Mais uma perda de tempo. Pô, aliás, mais uma perda de tempo. Extraordinário a CPI das Zelotes, né? O CARF. Não, mas é que dá repercussão. Barbaridade. É que dá repercussão política. Dá repercussão política. Mas essa política. nem política, foi um desastre a CPI do CARF. Doutor Luiz Pera Lima, tudo bem? Tudo, boa noite. Tranquilo. Hoje o senhor tem o privilégio de estar ao lado da doutora Carla Schumacher Vitola, que é advogada do CEND. Doutor Pera Lima é nosso próximo da esquerda. Da esquerda. Da posição. Doutora Carla, o SENGE, eu acompanhei todo o movimento SENGE no sentido de colocar uma pessoa técnica para dirigir o DEP, e não adiantou. A prefeitura, desde o tempo do Fortunati, foi optando por curiosos no exercício do cargo e deu no que deu. Está aí os escândalos aflorando. Eu gostaria de ouvi-lo. Exatamente. O SENGE já vem se insurgindo, né, contra essa questão, porque a capacitação técnica para esse cargo, ela é essencial, né? Então, a luta do SENGE pelo respeito legal à profissão do engenheiro, né? Porque o engenheiro conhecedor, né, dos projetos pluviais, pode melhor avaliar o custo e a gestão, né, do bem público, do erário e a segurança da sociedade. Então, a gente acredita que muitos problemas seriam evitados se tivesse um profissional conhecedor da área técnica, né, nesse cargo. Então, é uma questão que já há algum tempo, porque o atual e também o antecessor não possuíam o requisito legal previsto num decreto que regulamenta a lei, que exige que para o cargo o profissional tenha diploma de engenharia, para que conheça, então... Isso está em lei. Isso está em lei, né? Isso está em lei, então é um descumprimento legal. E nós sabemos que o poder público, ele está, por norma constitucional, vinculado à legalidade. Ele é obrigado a seguir a lei. Quer dizer, aí não vou confundir com o secretário, né? Nós estamos falando do diretor de um departamento. Exatamente. E qual é o interesse do prefeito Fortunati em descumprir a lei para botar essas pessoas lá? Não se sabe se há um interesse, né? Não seria essa a questão, mas muitas vezes pode haver situações e questões políticas que agora vão ser avaliadas. É para ajustar a compinchada, como qualquer um pensa da mesma forma. Por isso que o Ministério da Saúde tem um engenheiro que esteve com os senhores lá sexta-feira. Aliás, o Peronde, o Narciso Peronde, deputado, estava aqui, foi para lá, eu não pude ir, infelizmente, na sexta-feira, mas pelas mesmas razões, é acomodação política. Já é a quinta que tu está me devendo. Não, por quê? Porque eu convido ele. Não, mas ele vem um convite ali. Ele sempre tem alguma coisa... Essencialmente para a classe médica. Não, sempre tem uma coisa mais importante. Eu, como engenheiro, embora o chefe de você seja engenheiro, né, dos médicos, eu fiquei constrangido. E me dou bem com o Ricardo Barros, meu amigo. Desculpe. Exatamente, né? Tá perdoado. Como esse exemplo, então, por ser amigo do Ricardo cargos, Barros, né, estiverem os profissionais com a capacitação técnica específica para aquele cargo técnico, seja ele qual for, a gente acredita que haverá
uma maior segurança para a sociedade. Mas de que forma o SENGE se manifestou para a Prefeitura nesse sentido? Nós ingressamos com uma ação judicial. Ah, foi uma ação judicial. Solicitando, até em caráter liminar, a destituição do diretor. Do antigo ou do que estava? Nós entramos com o antigo e também com o que está. Porque esse não saiu, né? Exatamente, saiu porque foi bem né? no momento da troca, né? Então a nossa ação anterior perdeu o objeto porque houve a substituição pelo atual, que agora não é mais o atual, e aí nós ingressamos com esse pedido também para o atual, que agora abdicou, né? Então, com essa ação, com pedido preliminar para destituição, justamente por não ter atendido o requisito legal, né, a previsão do decreto para que o diretor nomeado tivesse a formação em engenharia. O que é verdade é que nós nunca tivemos um prefeito como o Fortunati com tantas denúncias de corrupção no seu governo. Porto Alegre desconhece um prefeito com tantas denúncias de corrupção no seu governo. Essa é a primeira que eu não conhecia outra denúncia. Já teve da E não significa que ele seja o responsável. Não, né? não significa. Significa que ele não foi competente ao escolher as pessoas que ele botou para dirigir. Devia ter tido mais cuidado. Mas tivemos a Procempa, tivemos a tentativa de fazer a CPI da saúde, tivemos o Eliseu Santos morto e não elucidado até hoje, com suspeita de que houvesse corrupção na secretaria, até hoje não esclarecido. Mas também o Eliseu Santos... Foi da Secretaria de antes do Fortunati. Não tem nada a ver com o Fortunati isso. Foi da Secretaria anterior, do quadriênio. Não, o Fortunati era vice-prefeito, tem razão. O Fortunati era vice-prefeito. Estavam muito ligados, mas era vice-prefeito. Mas esse assunto que o SENGE apropriadamente levanta, que é a necessidade de, em postos em que se exige uma determinada formação profissional, uma formação técnica, lutar por isso está correto. Agora, esse tipo de irregularidade que aconteceu pode ter qualquer pessoa. Isso não continuou secretário da saúde no mandato. Sim, mas a Quinzília é anterior. Ele foi vice-prefeito antes. Esse negócio de fraudar contagem, número, isso não é uma questão porque tinha dinheiro ou não tinha dinheiro. Isso é uma fraude mesmo, porque é endêmica a corrupção no Brasil. Se der um chute em outro lugar, vai aparecer um outro problema, pelo que a gente está observando ao longo do tempo. Uma cega. Aparece mais gente. Eu, particularmente, até que prova em contrário, para mim, o Fortunati pode ter e deve ser criticado, mas para mim ele é um homem honrado. Eu nunca vi ele. Não estou dizendo o contrário. Pessoalmente se mover. E acho que prefeitos anteriores também tiveram problemas de tanta gravidade que até depois, por força do Tribunal de Contas, bens indisponíveis, problemas de toda a hora. Não nasceu no Fortunati essa endemia de problema. Caim matou a Bel também, né? Caim matou a Bel também. Não foi o primeiro, crime do mundo. Não foi o primeiro crime do mundo. Porque esse sempre é o argumento do PT, né? Não, mas antes de nós já tinha roubo. Não, já tinha roubo, Caim já tinha matado Abel, etc. O que não desculpa nada. Sim, mas mas eu concordo com o título daquele livro, Brasil, 500 anos de corrupção. Então. Eu tomei nessa E continua. Continua. E acho agora nós não temos que tentar punir o Abel, o Caim. Nós temos que ver agora o que está acontecendo. Ao ser gestor público, você tem um controle relativo. A gente imagina quando os partidos fazem uma grande coalizão, que os partidos mandem o que de melhor eles têm para compor a vida pública. Agora, eu sou lá prefeito, coloco lá o Luiz Coronel é presidente de partido. Já está no centro do escolha, né? Estou imaginando que o Luiz Coronel tivesse ele escolhido o Luiz Coronel, não estaria nessa situação. Então imagina o que aconteceu com a presidente Dilma, com o presidente Lula, porque toda aquela história, mensalão, petrolão, essas pessoas todas foram escolhidas pelo presidente. Exatamente. Todos foram escolhidos pelo presidente. E aí, eles têm uma culpa direta sobre isso? Eu acho que não. Eu acho que tu está sendo um pouquinho esquemático na história. Não há essa escolha. Essa história da montagem do poder coloca na cadeira as conveniências circunstanciais. As conveniências circunstanciais. Eu não acredito que a Dilma quisesse colocar ao lado dela o Jucá, o Padilha. Não, nunca.
Aquilo ali era um... E nem o Michel Temer, que colocar o Jucá e o Padilha do lado dele. Não, eu já não sei, isso já é uma pergunta mais então, indiscreta. Mas Só uma pergunta indiscreta. Mas a gente sabe. Mas o presidente Lula, por exemplo, não precisava ir tirar foto na casa do Maluf, né? Não Vem cá, mas aquilo ali... Aí foi um exagero. Aquilo foi fundamental. Aquilo ali foi a compra da eleição de São Paulo. Sim, aquilo representou 500 mil votos para o PT. Sim, mas você está de acordo? Segundo consta, custou 20 milhões aquela adesão. E a pergunta é a seguinte, o presidente Lula, com o seu prestígio, precisava disso? Precisava. Não, ele não, mas o Haddad precisava. O Haddad precisava de 500 mil Mas então votos. tá certo. Não estou sendo tá certo. Correto, então. Não, estou dizendo que assim... Não, tu estás colocando assim. Nós estamos tentando o Michel Temer, por exemplo, a Lula, a Dilma se elegeu tudo menos por causa do Michel Temer, e o Michel Temer se elegeu por causa da Dilma. Porque sem o Michel Temer, não haveria. A Dilma não estaria eleita. Sim. Ou não, é uma soma de votos. Não Michel Temer, o PMDB, representado, que colocou ali a figura do Temer. Todos estão umbilicalmente ligados, e aí acaba acontecendo. Ou seja, nós temos uma república que não é uma república, é uma república de colisão, não é de coalizão. É de colisão. Ela termina na colisão, né? Nós não podemos passar a absolver todos os políticos dizendo não, é necessário nem fazer condenar conchavos, todos também, etc. Nem condenar. Nós temos que puni-los nas urnas. Pelas suas boas escolhas. E botar na cadeia também. Os que fizeram uma ofensa. Esse fim de semana, cor de ratazana, eu disse, o que eu vou fazer para tornar aproveitável a minha vida? E eu fiz uma pesquisa, Shakespeare e o Brasil contemporâneo. Aí eu achei uma frase, que pena que o Lênio não está aqui, porque o Shakespeare diz assim: quando tu permites que o ladrão diga quem ele é, o que faz e o que ele gosta, ele rouba de ti o direito de condená-lo. Não é? Isso parece que foi feito por Lênio, né? Exatamente. Bom, doutora Carla, e agora? Diz o Milor Fernandes, diz-me com quem andas e dir-te-ei se vou contigo. E agora, qual é a atitude do SENG frente ao que aconteceu e a sua ação que acabou não resultando em nada? A ação, por enquanto, né, a questão da liminar, em primeira instância ela foi negada e em segunda instância, no Tribunal de Justiça, o tribunal pediu para ouvir, né, o município, né, estava com a Procuradoria do município e semana passada passou para as mãos do Ministério Público, no dia 7 de julho, quinta-feira passada. Então o processo ainda está tramitando, agora... Perdeu-se o objeto, né? Porque eles mais saíram, uma vez, como com a anterior, rapidez da justiça, perdeu-se o objeto. E perdeu-se o objeto porque, justamente, a gente esperava que já em primeira instância fosse deferido, porque as provas eram contundentes de que o atual, que agora saiu, mas o diretor não tinha a formação técnica exigida pelo decreto. E então a gente muitas vezes fica também perplexo com algumas decisões judiciais quando a questão é de irrefutável comprovação de afronta legal, o que deveria ensejar então a medida liminar. Era de ter dado a liminar inaudita altera parte. Inaudita altera parte. Eu estou ficando bom. Está ficando bom. Daqui a pouco vai virar secretário de Justiça. Não demora, não. Ainda mais que Recentemente não acordam, se ele ficar bom, não. Foi levantada... Se ele ficar bom, ele não será ministro da Justiça. O secretário não sei o que é. A condição fundamental é que o indivíduo não saiba nada, mas tenha a potencialidade de ser altamente corrupto. Depois ele vai nos Esse falar. é o critério de escolha. Veja o seguinte... Eu sei que foi aplaudido de pé o ministro lá no encontro com os médicos, viu? O ministro engenheiro da saúde. Não é verdade. Ele foi cordialmente aplaudido. Foi cordialmente. Severamente aplaudido. Ele foi educadamente aplaudido. Veja como essas indicações são importantes, porque depois a gente pode cobrar o que quiser. Agora, por exemplo, poucas pessoas sabem quem soltou o Cavendish e o Carlinhos Cachoeira... E o Assad. E o Assad. E o Adir. Foi o Nery Cordeiro, no STJ. Esse senhor foi indicado por quem? Ele é do Paraná. E ele foi indicado por quem? Pela Gleisi Hoffmann. Então... Onde você quer chegar com isso? O que eu quero chegar é que está pagando uma conta.
Isso é conta a ser paga. Se eu sou indicado para um cargo fantástico, vitalício... Mas tu já disse isso várias vezes, Não, o Supremo te quebrou. E Eu não me tudo quebrei. que tu disse, que não ia dar nada, Lava Jato, que não ia acontecer nada. Mas não deu nada ainda. Tá, não deu nada. Tem que prender um. Aquele precisa ser preso. O Eduardo Cunha. Não! Prender um. Aquele resolve o problema do país. Do país. Este eu quero ver ser preso. O Jucá? Não, ele está falando misteriosa. Ele está falando de um personagem. Mas o Mr. M. Posso falar? pode. Posso falar? então diz que eu não sei Posso quem é. falar? Esse personagem. Que ele já sabe, então? Quem é esse personagem? Quem é? Ele é como aquele personagem de circo que fica na roda e atiram as facas. Quando a faca desenha exatamente sua moldura, ele vem ao meio do picadeiro e agradece, porque nenhuma faca lhe atinge. Este é o personagem. Que figura. Mas quem é? Quem é? Ninguém Todas sabe. as quem é. facas já fizeram o contorno. Eles já fizeram, mas ele não todos foi sabem, atingido. todos Essa é a sabem. minha metáfora. É uma coisa impressionante, as pessoas têm um medo desnecessário. Absolutamente Mas desnecessário. medo de quem? De quem? Eu estou falando do Do personagem. Ah, não é possível que é esse. Ninguém tinha O Luiz entendido. Inácio é o fator gerador. Se tu não de diz, tudo. ninguém ia entender. Não, ninguém ia entender. Fator gerador de tudo que está acontecendo no país. Inclusive nesse caso do DEP aqui. Olha, Não existiu. essa tese histórica é curiosa. Aliás, Não em só fazer história. Aliás, em Sim. cascata, não sei se não tem a ver com o DEP. claro! Vejam bem, vamos lá. O nosso atual prefeito, mesmo que esteja no PDT, uma pessoa de direito, honesta, etc, etc, mas ele tem uma marca. E essa marca não apaga. Não tem como apagar. É uma tatuagem. E agora aqui no Pampa Ele só Debate, saiu só está no PDT porque não pôde ser prefeito pelo PT, porque o Tarso lhe surrupiou. Donald Trump dos Pampas. Né? Aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Você sabia que os sócios dos sindicatos engenheiros têm à disposição uma série de serviços e benefícios que são exclusivos? Isto mesmo, plano de saúde Senge Unimed, plano odontológico Senge Uniodonto, plano previdenciário Senge Previdência, desconto nas principais universidades e institutos do Estado e nos cursos de capacitação do programa de qualificação profissional. E não para por aí. Assessoria jurídica, que está a doutora Carla, assessoria contábil, convênios de desconto, atendimentos qualificados numa sede moderna com todo o conforto e segurança. Você, que já é sócio do Senge, como eu, sabe do que estamos falando. Vamos ver se você pode ser um associado do Senge? Claro que pode. Saiba mais, a hora é agora. Acesse o portal senge.org.br. Ligue para o 3230 1600, 3230 1600, o prefixo 51. Faça como milhares de engenheiros. Associe-se ao Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. E agora vamos às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas, como esta do DEP, e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que os cartões Unicred, você leva o cooperativismo sempre com você e leva também todos os benefícios da bandeira Mastercard, que aceita em milhares de estabelecimentos aqui no Brasil e no exterior. Com os cartões Unicred, você ainda pode realizar saques, consultas, saldos nas unidades de negócios ou nos terminais da rede Banco 24 horas. Cartões Unicred, mais valor para você. E vamos à boa notícia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul.
O Greenpeace abriu campanha para subsidiar até 2020 quase 1 milhão de telhados solares. O objetivo do grupo ativista ambiental é transformar todo o abastecimento de aparelhos e lâmpadas de nossas residências, tornando o Brasil um país de energia limpa, segura e renovável. A iniciativa do Greenpeace pretende levar energia solar para 2 instituições de caridade que estão sediadas aqui no Brasil. Se o objetivo do financiamento coletivo for alcançado, poderão ser desligadas até 2 usinas termoelétricas, diminuindo o uso desta fonte tão prejudicial ao meio ambiente. Mais informações sobre a campanha em www.krs.gov.br. E vamos agora ao quadro Saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em oncologia. Vamos ver se você está fazendo as ações mais importantes para poder viver melhor e evitar doenças. Controle a pressão arterial, não fume, faça exercícios físicos regulares, mantenha uma dieta balanceada, evite a obesidade, meça o colesterol e o açúcar no sangue e evite o uso excessivo de álcool. Para reduzir o risco de câncer, evite a exposição exagerada ao sol, o excesso de carne vermelha, de alimentos defumados e embutidos, e aumente o consumo de frutas e verduras frescas. As meninas entre os 8 e 12 anos de idade devem fazer a vacinação contra o HPV. As mulheres a partir dos 40 devem fazer anualmente a mamografia. E as com vida sexual ativa, o exame citopatológico do colo de útero e o sexo seguro. Homens e mulheres a partir dos 50 devem fazer o exame de colonoscopia. E os homens a partir dos 50 anos devem também fazer o PSA, o toque retal e, se necessário, a ecografia da próstata. Essa é a melhor maneira que eu conheço de reduzir riscos e interferir no próprio destino. Doutor Gilberto, doutor Luiz Pereira Lima, o sexo seguro, o que é? Tem que fazer o sexo seguro, por que não? Doutor Gilberto, nosso titular do Instituto Oncológico Kaplan, sócio fundador. Luizinho, homem de emoções. Do Clínicas, do Muitas Ernesto emoções. Cornelis, do Clínicas, do Ernesto Cornelis, membro da Academia Brasileira de Medicina, aliás, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, e vice-presidente do Instituto, da nossa Academia Rio Grande de Medicina, onde o senhor Sou um mesmo, dos componentes. com muita honra. Mas, Paulo Sérgio, uma obviedade que deve ser dita, né? O que jogou o Brasil nessa voragem, nesse problema por força, foi a questão da economia, que acabou se combalindo barbaramente. E o que vai alavancar o Brasil novamente, vai nos trazer, num futuro de médio prazo, o Brasil de volta a uma estabilidade, vai ser a economia. Sim. O fato de ter colocado o ministro Meirelles, que já serviu o governo do presidente Lula, a equipe econômica, agora respaldada, vai colocar o Brasil nos eixos. Quando coloca o Brasil nos eixos, o que vai trazer normalidade ao Brasil do ponto de vista da democracia serão as próximas eleições presidenciais. Até lá, nós teremos turbulência, porque toda essa questão da presidente Dilma está interligada com o presidente Temer. As eleições, se aconteceram problemas, e aconteceram, isso impregna o mandato do presidente Temer. Então, nós só vamos ter Que uma já está normalidade. inelegível. Nós Já está inelegível por 8 anos. Nós só vamos retomar a normalidade com essa arrancada econômica aí que está recém-iniciando e com as próximas eleições. Até lá, nós teremos, em nome da governabilidade, porque senão ele vai ser chantageado pelo Congresso, né? Ou qualquer outro não tem o que fazer. Até o dia 25 do Se ele próximo. não faz, Estava aqui o nega Narciso Peronde, eu até perguntei para ele, solução. por que esse aumento de 41% para o judiciário? Não, mas isso já estava previsto, ela já vinha lá da Dilma. Por que o aumento? A Dilma previa 9,5% para o Bolsa Família e foi a 11 carqueirada. 12. Aí ele disse, não, mas se não dá um aumento desses, esse povo vai para as ruas. Aí nós precisamos ter segurança de governo. Não, você tem uma desculpa, não há austeridade. Aí é difícil. A imprensa tem dado durão em cima do Temer, que ele é suscetível de pressões, que a prática está desdizendo um projeto de austeridade financeira, mas, de qualquer forma, alguns resultados, como emprego, venda de automóvel, já acenam sinais positivos. Mas chegou ao fundo do poço, qualquer crescimento é crescimento, cresceu Mas aí já é 6%. desculpa. Ele trocou a equipe econômica,
Tu acha que vendeu mais carro, mais 6% de carro aqui no Rio Grande do Sul em relação ao mês passado, foi porque mudou a equipe econômica? Não, é Tu acredita nisso? Não, piamente, porque muda a expectativa. Ah, tá bom. As pessoas comprando Mudando carro, a expectativa, muda tudo. Nós só vamos fazer qualquer investimento, qualquer coisa, se aquele grupo que está lá, eu posso confiar, do contrário eu me retraio. Não, e ninguém sabe onde é o fundo do poço, vai ser mais fundo ainda. Tanto que o dólar está aí baixando, etc, a bolsa subindo. Só colocar o Pedro Parente na direção da Petrobras e tirar a beleza da Graça Foster, isso é uma grande coisa. Não, o Bendini, cara. Petrobras. Não. Era o Bendini. Não, mas antes era a Graça Foster. Sim, mas muito antes. E antes era o ficou mais de um ano e meio lá. de altíssima formação intelectual, invejável, Gabriele. E antes aquilo é uma formação fantástica. O Joel da metalurgia, denunciado pelo Paulo Francis. Não. Processou o Paulo Francis morreu do coração. O Paulo Francis, coitado pagou por isso. E aí pergunta, ele não gosta que volte para... Mas em que governo foi isso? Mas isso é cíclico em todos os governos. Só que acelerou-se de uma forma... de maneira angustiada, confesso, o mês de agosto, porque o mês de agosto é o mês dos presidentes. Todos mês saem. De cachorro louco. Todos saem. O Getúlio saiu em agosto. O Jânio saiu em agosto. O Juscelino também saiu em agosto. E agora parece que a presidente, essa que estava aí... Paulo Sérgio, um abraço ao doutor Luiz Pereira Lima. Este é o cara. Este é o cara. Grande abraço a todos, Júlio de Canoas. Aí, ó, teus ídolos aí. Viu, doutor? Os teus fãs. Paulo Sérgio, a saúde e a educação não andam no Brasil. O problema não é dinheiro. A questão é meramente ideológica. É de Soleiria, de Uruguaiana, é assim? Tem já fale do nosso ministro lá no Tem muito a ver com a ideologia. O ministro mostrou ser uma pessoa dura. Primeiro tem que agradecer o fato dele ter aceito o nosso convite, ter comparecido. E foi o Tarcísio Peroni que trouxe. É verdade. Eu falei que Tarcísio Peroni disse, olha, nós gostaríamos de ouvir diretamente o ministro, seja lá o que ele tem a dizer. Né? Não foi bom o que ele disse, as perspectivas para a saúde não são boas, a tendência é que as coisas piorem, o ministro não é um homem de ouvir e de conversar, é um homem muito assertivo, de verdades prontas, de trazer afirmações indiscutíveis. Então, assim, eu vejo com muita preocupação essa mudança do Ministério. Acho que, se já era ruim antes, nós estamos mudando para pior. Acho que não vamos ter um bom ministro. Tenho que ser grato ao fato dele ter vindo conversar conosco, com os médicos do Rio Grande do Sul. Especialmente tenho que ser grato ao Peroni, que foi extremamente gentil e se empenhou em trazer um ministro aqui, que não é tarefa fácil, levar um ministro de Estado a uma reunião de profissionais. O Peroni se empenhou realmente, cumpriu com a sua palavra, mas devo dizer, eu tinha na quarta-feira anterior, agora já fazem 15 dias, na quarta-feira anterior tinha estado em Brasília para conversar pessoalmente com o ministro, levei um documento de 12 itens, ele disse não aos 12. Preocupações que não são... eu não levei um pedido de aumento de salário para médico, eu levei a preocupação tipo assim, nós estamos vivendo uma epidemia de crack e no ano passado fecharam 20 leitos psiquiátricos em Porto Alegre. Isto é uma preocupação objetiva. Hoje, o sindicato fez uma batida no PAN3 aqui, por denúncia de familiares, e tínhamos lá, onde tem 14 leitos de observação, que já é um absurdo, porque não é para botar 14 pessoas em observação, é para botar em observação 2 ou 3 e mandar para o hospital, toda alta. E já põe 14 ali, porque não tem vaga no hospital para botar. E no lugar onde tinha 14 leitos, tinha 24 pacientes. Então, de novo, nós estamos ali observando uma completa exaustão do sistema e o ministro disse, não esperem de mim que aumente leito psiquiátrico. Eu acho isso extremamente preocupante. Chegasse a ver, eu fiquei assim muito surpreso, a despesa da Olimpíada, 39 bilhões, dos quais 43 financiados pelo Estado. E do restante são leis de benefício fiscal, Bradesco e outros bancos, todos que financiaram
a Olimpíada, grande parte desse restante, através de benefícios fiscais. Saindo Ou do seja, mesmo cofre. é o Estado que é o grande investidor dentro dessa Olimpíada. No Estado que se O decreta... grande lucro do COI, como foi na Copa do Mundo Da FIFA. E o Estado que se... O COI leva o dinheiro embora. Quase 5 bilhões a FIFA. Isso foi uma festa, né, Coronel? 5 Uma bilhões. festa brasileira Bilhões. na megalomania do ex-presidente. Eles fizeram É que o momento era bom quando foi proposto. Mas ele sabia que não era. O momento era bom. Não, Quando não, o não, Lula não, propôs não, isso, não, era não. um momento Ele bom. sabia que Não, não não, era. país miserável, que Era o nosso achava mas era bom. um país que estava País que otimizado. não resolve os problemas de Estava miséria. otimizado. Foi uma catástrofe. Otimizado. Ele tem quarto ano primário e não pode ser bom, não pode Mas governar aqui nada na- com quarto ano Construiu um primário. estádio como construiu no Amazonas, Mas neste que programa- nunca mais Em vai Natal. chegar à metade, a um Mas não terço tem como chegar da lá, sua né? lotação. Neste Nem tem como programa chegar lá. corroborado pelo Paulo Sérgio Pinto, nós nos manifestamos aqui contrários à Copa do Mundo Sim. Dá licença. e às Olimpíadas. Ainda bem Nós, que tu lembra, tu nós. também. Por quê? Porque a Copa do Mundo e a Olimpíada são mega competições feitas para países, foi isso que apresentamos como argumento, Que podem perder de parte a dinheiro. parte, A própria Copa América nos Estados países Unidos é que uma já coisa. têm infraestrutura, que tem metrô, que tem vias rápidas, que tem locais. Não é para construir a toque de caixa, fraudando lei de licitações, Fecharam como aconteceu no Brasil. Não tem. amarela Falamos isso para aqui não seja vista quando a a favela. candidatura estava posta. Tu visse? Não adiantou nada. Era uma murada. Fizeram igual. Lembra, Botaram lixo mais tapete. É isso. A filosofia é essa. lembra o Lacerda, quando a rainha da Inglaterra visitou o Rio de Janeiro, que tiraram todos os mendigos e cantavam o digo, vem cá, Brizola, tira o Lacerda para fora, que ele está matando 20 mendigos por hora, era a marchinha. Aliás, cantava. coisa que o Lacerda inaugurou e foi repetido depois em todos os eventos que se realizaram no Rio de Janeiro, por todos os governadores posteriores. Todos retiravam as pessoas mendigos da da rua, os mendigos da rua, os estrangeiros jogavam Não diziam, sujar o olhar. E agora vai ser a mesma coisa. Não sujar o Agora olhar. vai ser a mesma. Olha aqui, Argumentar. derrubada de vetos e alerta para o governador, diz Valdeci Oliveira, do PT. E diz que, inclusive, deputados da base aliada, não vi como foi a votação, se aliaram aos da oposição e derrubaram os vetos. PDT. Defendemos que este mesmo Eles têm medo de reajuste perder seja voto. concedido aos Tem medo de servidores perder do voto. Executivo É isso. que têm que conviver mês após mês com o pagamento parcelado de salários. A principal marca do governo Sartori, afirmou o glorioso Valdeci Oliveira. Mas o Valdeci, que é o quê? É o quê? Quem fez isso foi o parlamento, não foi o Sartori. O Sartori fez um veto, foi derrubado. Sartori Mas isso é vetou. uma assertiva Mas ele era contra despida o da veto. realidade. Ele era contra o veto. Hã? Ele achou que o governador não tinha que inventar coisa nenhuma. Sim, que tem que dar um veto para todo mundo. Ele achou que dinheiro. O Valdeci, E ainda se fosse para todo tu mundo, ainda lê essa? Tu lê dessa Santa bosta? Maria? é dar aumento para quem Mas ganha tem que mais. ler. Foi prefeito de Santa Maria. Eu tô lendo pra vocês Valdeci criticarem, Oliveira. já. Foi prefeito de Santa Maria e é do PT. Então tem que dar aumento mesmo. Mas não vai receber, né? Estado quebrado. Mas deixa eu colocar uma coisa aqui do ministro da Saúde. Imagina o seguinte, se coloca na posição do ministro da Saúde e se leva ele, olha, epidemia de crack, não sei o quê, tem 13 leitos, nós temos 24 ali, lá. Nós temos que começar. E o ministro diria para ti assim, deixa eu colocar, né? Onde o senhor quer que comece? Pelo crack ou pela morte aguda? Se nós não temos hospital para o infartado, se nós não temos hospital para o câncer inicial, porque essa solução do crack acho fundamental, importante, que se discuta, que se faça, etc. Mas nós temos que começar num determinado momento. Estão morrendo nos corredores, tu sabes muito melhor do que eu. Pessoas assim, no chão, porque não tem nem maca. Estão Eu no já piso. fiz massagem cardíaca com um paciente no chão, deitado no piso. E tem que Porque ser... não tinha uma maca. Claro. Não tinha uma Quer dizer, colchonete. Nós pra estamos botar. assim no país. Não é no Agora, país, no permita- interior. Não é no interior. Pode ser Nós outra estamos coisa, assim só leve colocação. aqui em Porto Alegre. O leito psiquiátrico, que advoguei nessa área da Sim. medicina, não guarda nenhuma conexão com o leito normal. Os leitos psiquiátricos se revestem de uma condição de segurança nos quartos, para assegurar a eu integridade sei. física, que não guarda nenhuma ele conexão tem com o que leito começar. normal. Não, Inclusive, mas me permite- só hospitais credenciados podem receber, por exemplo, pacientes com problemas psiquiátricos. Mas me permite, por Nem com exemplo, acompanhamento da família, Mas que eu com sei, tempo de nós responsabilidade, sabemos. um hospital pode receber Mas isso. Então, a verba é X. Eu tenho que direcionar essa verba para algum lugar.
E eu não tenho dinheiro para tudo. Está certo, Pereira, mas Olha, tem que o pessoal botar... está pedindo aqui, ou tem o que doutor botar Angulo vai um pouco... pouco mais para frente, ou o Luiz Coronel vai um pouco mais para trás. Escolha. Para trás? Opa, já fui. Aí, tá bom? Perfeito, agora sim. Não, eu queria argumentar Os em nossos relação... cenógrafos estão pedindo. Queria levantar uma questão só. Esses dias, o IPF, o Instituto Psiquiátrico Forense, foi interditado porque é um horror aquilo. Muitas daquelas pessoas que estão lá como doentes mentais criminosos não teriam chegado a cometer crime tivessem sido atendidos quando eram só doentes mentais. Então, nós precisamos atender a todas as partes. O IPF é caótico. O IPF é um horror. É um negócio, é um círculo do inferno do Dante. O IPF é muito complicado. Agora, penso que a saúde, agora um pitaco de leigo, né? A saúde, se não se municipalizar, que é uma batalha do Paulo Djukoski, tentar fazer estruturas mínimas nos municípios, não tem como se acorrer as grandes cidades. É tudo. Sim, não. Mas eu concordo com ele na saúde, em todos os pontos. Mas se vamos começar a montar estruturas mínimas dos municípios, mas eu só queria negócio só de ambulância, vem para Porto Alegre, vem para o centro maior, não tem. Até que pegou muito forte aqui, pegou muito forte. O viciado em drogas, em crack, por exemplo, ele é doente ou como é que o senhor define? Normalmente são comorbidades. É uma pessoa que já é doente, que já tem uma predisposição e que vai procurar alívio para a sua angústia, para o seu sofrimento, através, não tendo atendimento, não tendo uma droga adequada, não tendo um psicoterápico, vai acabar se aliviando usando a droga. Agora, a droga é uma doença. Então está. Olha aqui. Paulo Sérgio, gostaria de ouvir desta doutora e da ilustre bancada a opinião sobre esse escândalo do DEP, ela já falou, mas vamos de novo, que acho que literalmente levou a gestão pelo esgoto, pois os fiscais da prefeitura, homens de confiança, estavam onde? Fiscalizavam o quê? O Jader Martins está perguntando. Realmente, o jornal também referiu a fiscalização deficiente e tal, e nós voltamos a referir a importância do profissional técnico na direção, a importância da fiscalização, que, como foi falado, né, a questão da corrupção, ela está em muitos pontos, mas o SENGE tem essa preocupação com o profissional da área técnica e, por isso, vem salientando e vem referindo e, quando pode, vem denunciando aquilo que nós enxergamos que há risco à sociedade, há risco à gestão do dinheiro público e há risco à segurança de uma maneira geral, mas, como tem sido feito. E a candidatura do Fortunati, que se foi pelo ralo também. Fortunati, vamos pegar a 448. A 448 é uma estrada que já está fadada a uma reforma completa, é um verdadeiro tobogã. Mais 10 anos não resta nada da estrada. Já está sendo as laterais da estrada, que ali é a região de Várzea, elas já estão ruindo. A estrada toda é um tobogã. Como é que se explica isso? A fiscalização no Brasil é deficiente, é zero. Se inaugura obras e não se recebe obras. É por falta de órgãos, né? Hein? Não é por falta de órgãos. Nem falta de Brasília, tu vem nomes edifícios, o que é isso? Fiscalização. Mas quem vai dizer alguma coisa é a imprensa. Se a imprensa no Brasil não tivesse aberto a boca, todos aqueles imensos instrumentos de fiscalização estariam mudos. Vocês têm passado no 448? Sim. Não é? O que é essa 448? Rodovia, a mais nova do Rio Grande do Sul. Não, e agora a própria DSC-16, trechos completamente terraplanados, estão ruindo também, porque como não se completa o trabalho, aquilo vai numa escala ascendente. Né? À medida em que termina. Agora, é o seguinte, para onde as pessoas se vão tem problema. Vou lembrar, fundos de pensão. Tem legislação federal dizendo que os governos têm que fiscalizar os fundos de pensão. Por quê? Porque aposentadorias de pessoas estão acopladas ao direito atuarial, a que o patrimônio dos fundos de pensão seja um patrimônio imensos real. Patrimônios. O que aconteceu com os Correios e Telégrafos? O que aconteceu com a Varig? De quem era a obrigação de fiscalizar? Não fiscalizaram, comandantes de excelência na sua profissão acabaram como motoristas de táxi.
O Banrisul. Quem fez isso? O Banrisul, fundo de pensão. Funcionários aposentados do Banrisul estão recebendo 15% a menos, 20% a menos da sua aposentadoria, rombo no fundo da Fundação Banrisul. Me disse Quem um é? carteiro, Por que é que vou não ter que trabalhar fiscaliza? mais 5 então, anos. se ninguém fiscaliza, não é e não se justifica, o Argolo tem razão, seja punido quem for, quem colocou, quem não colocou, mas eu quero dizer, para onde tu te voltas tem problema, tu manda um lugar que seja infenso, que as coisas funcionem bem, que não tenha Agora problema. aí tem razão, Luiz, tem que começar por algum O lugar. mundo tem que começar. E a fiscalização tem que ser séria. Mas eu né? não tenho nada imparcial. contra o comércio. Claro. Não, mas Começa com tem que ser todos. profissional. Mas não pode começar Exatamente. com todos, tem que começar no início. É como aquele político, como o político em geral, ele estuda pouco. O que acontece? Eu tenho várias, vou fazer um discurso depois, várias prioridades. Não vota, porque não se pode ter várias prioridades. Tem uma, porque a prioridade é uma. Depois só terá a segunda, Mas, depois a Luizinho, terceira. detectado o Então, problema, tu isso é tem que agir. mentira. Não pode dizer Isso é assim, mentira. eu vou fazer depois. Detectou o problema, tu tem que utilizar a legislação vigente para eu tenho que punir, para colocar naquele corrigir. poder do lugar tal, do correio, isso aqui, um amigo meu, onde eu posso furtar. Porque este é o negócio que ficou nesses últimos 13 anos e meio. É uma coisa de propósito. O que foi feito na Petrobras é indizível. Quer dizer, como é que vai colocar um semi-alfabetizado na direção da Petrobras? Tá, mas eu vou falar contra a minha ideologia. O que governos anteriores fizeram no tempo do governo Fernando Henrique Cardoso? Fizeram Pontual. as privatizações que voltam agora à baila. Aí o que acontece? Privatizações em casos estratégicos, como por exemplo telefonia, energia, etc. e tal, necessitam uma agência reguladora, por quê? Porque o sujeito que coloca isso à disposição da população quer fazer isso em Cachoeira do Sul, mas não quer fazer em Santania do Carrapato. Por que tem agência reguladora? Para fazer com que haja uma certa harmonização. Não, mas houve em outras áreas. O que aconteceu? Nós não conseguimos fazer funcionar as agências reguladoras, porque nas agências reguladoras nós colocamos os companheiros. A agência reguladora funciona, deixou a Oi chegar onde chegou. Eu não estou falando Mas eu estou puxando isso para o assunto que eu estou dizendo, que seja o setor público, seja o setor privado, é uma situação endêmica. Boa noite, Paulo Sérgio. Acompanho Tem que sempre começar. com atenção os debates. Hoje estão os meus ídolos, Nestor Rain, Luiz Pera Lima e o Dr. Argolo. Abraço a todos e boa noite, Maria Viana de Cruz Alta. Tá vendo? Olha. Incrível. Mas, olha, é Botou o direita. Nestor, a mim e o Luiz do mesmo. Um abraço ao professor Arossa, que também Paulo, está nos obrigado. ouvindo aqui. Paulo, obrigado. Essa Nos questão, vendo. Um essa abraço. questão Tem prioridade, cadeirinha direita, senão tu não vai ter lido. essa questão da prioridade aí, eu acho que tem que se pensar uma coisa. Se trata de um projeto Brasil, em que todas as ações estejam coordenadas para o mesmo objetivo. O que não havendo isso, não resolve nada. O que a gente sabe é que um país pode sair de uma calamidade, de uma situação péssima, para momentos exultantes de riqueza e prosperidade. A Alemanha foi destruída. Depois da Segunda Guerra Mundial, os ingleses e os americanos seguiram destruindo cidades que eram civis, como Dresden, dá um exemplo. Os alemães reorganizaram o seu país, dando uma demonstração que é possível, uma ação coordenada e eficiente, mudar a realidade de um país dentro de 2 décadas. No meu tempo de menino, quando se falava em Coreia, nós estávamos falando assim do último lugar do mundo de pobreza. Hoje, Coreia... No internacional, se tinha um lugar, É. tu vais para a Coreia. Vai para a Coreia. Que era o lugar ali pior E hoje a Coreia, lembra? E hoje a Coreia do Sul. Houve projetos A Coreia do Sul, eficientes. como ficou de um lado, ficou a agir Coreia do sério, Sul. né? A outra Desinteressado. é aquela miséria. Projetos sérios. Sério? Que é o projeto Brasil, é o projeto da Coreia do Norte, da Venezuela. Agora, Em que agora nós estamos tentando Coreia do sair. Norte eu não sei nada. Depois tu vai me explicar um pouquinho. Porque ninguém sabe nada da Coreia do Norte. meu filho pode. Pode? Meu filho esteve lá, Olha aí, ó. Foi o segundo brasileiro a É estar mesmo? na Coreia do Sabe Norte que eu não sei. em Eu 2016. só sei que o cara rapa o cabelo na lateral. Não, mas quem sabe muito bem sobre a Coreia do Norte era o nosso ex-ministro dos Esportes. E o pior, pasmem Vou tudo, trazer o Kiko aqui. da ciência e tecnologia. É. O Aldo Rebelo, Passou 10 dias lá na Coreia. foi ministro do esporte e depois do governo Dilma da ciência e tecnologia. E Ele da não tem defesa. ideia do que é ciência. E depois ainda culminou na defesa. Isso é defesa. Muito bem. Este queria a Coreia do Norte como modelo. Como modelo E para o o Raul país. Jugman, ela de que partido?
Ele atualmente parece estar no PPS, mas ele é Ele é do Ministério da Defesa, que preconizou lá atrás a extinção das Forças Armadas profissional. Sim, o que eu tenho a ver com isso? Não, tu está falando de comunista, tu não força. Agora, o país que ainda não está em guerra. Sim, O país claro, que não está em guerra civil nem interna, que passa pela situação mais grave no mundo hoje, é a Venezuela. Às vezes, um amigo meu, jornalista que esteve na Venezuela, nem Cuba. Nem Cuba vive a situação de premência que está vivendo na Venezuela. Sem alimentos. Parei um de cada vez, vamos ver. Nem esse amigo que é jornalista. Nem material de Cuba, higiene, pessoal. Não há material farmacêutico, não há material para higiene, não há comida fora da casa das pessoas, a geladeira, não tem legumes, não tem leite, não tem. Uma moça levou meses para conseguir um quilo de açúcar. Ele permitiu que fosse a Colômbia comprar. Agora ele deu a liberdade. Abriu a fronteira para fazer compra. Mas o que pobre é? País. Não, por que pobre país? Tem que pagar. O povo votou naquele indivíduo. Todos? Não, um grupo votou e deu Sim, uma mas maioria aí todos pro sofrem. Chaves. Todos Deu a maioria sofrem. pro Chaves. País que não votaram. E agora essa eleição, se foi roubada ou não, que eu não sei, Dizem que foi. muito semelhante a daqui. Que é Não entre sei, nós, aí né? eu voto que na ninguém tua. nos ouça. Que é entre nós. Mas a última eleição foi do parlamento. E a Não, oposição ganhou. Mas aí a gente fecha o parlamento. A Porque é o que gente- o Brasil quer. Paulo Aliás, Sérgio, hoje o hoje o governo programa, queria. eu vou pedir para botar o nome nos WhatsApps aqui, eu tenho todo o prazer em ler alguns que eu não consigo ler todos, mas aqui, Paulo Sérgio, hoje o programa está com uma bancada de minha preferência, só pessoas inteligentes e de muita estrada. Abraço a todos. E vai aqui dizendo que o Gustavo Vitorino falou na rádio que o frio não é bom para o agronegócio, para as plantações de uvas, maçãs e peras. Precisam de muito frio, quanto mais frio melhor, só não pode com chuva. Adoro a programação, fico chateado quando perco. Quem é o nosso Pois é, ele não botou o nome. Olha, um abraço aí de qualquer forma. Não, a maçã até Mas, Paulo, frio em determinadas. Lá em Bagé, Por isso que se planta naquela região. Paulo, lá em na Bagé, extrema do Rio Grande do Sul, né? o cara foi preso porque vinha no alto-falante anunciando. Neste sábado, na pensão da René, Conchita Morales completamente seminua. Quer dizer, só por isso o cara foi preso. Quer dizer, eram tempos em que a moral era muito rígida, né? Hoje as coisas são mais soltas, não é? O mundo se tornou mais flácido, né? Como eu sou diretor de Farsul, um produtor mandou para mim uma consulta. Doutor Nestor, poderia me informar essa questão dos faróis que nós temos que acender durante o dia? Não sabe se a lei vale também para durante a noite? Como é que é? Não sabe se essa lei que tem que acender os faróis durante o dia, não sabe se também tem que acender durante a noite? Por favor, resposta rápida, que eu vou viajar hoje. Vocês tinham que convidar alguém de esquerda para os Eu vi telespectadores. dizer É verdade. Para os telespectadores, vem o doutor Luiz Descascalo aí, com esse seu jeito debochado de ser. Está dizendo aqui o Carlos de Itaqui. O doutor Luiz tem que saber que a esquerda existe, continuará existindo, que ela é uma peça da história. A grande coisa que aconteceu no Brasil, o melhor que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, é que, enfim, está se desenhando duas frentes políticas, uma que representa a esquerda, o PT, outra que representa o PSDB. É com isso que se cria a alternância de poder e o jogo político da democracia. Esse é o melhor produto que a democracia brasileira está criando. Essa existência de polos políticos que se agregam, pretendem o poder, advogam suas teses. Este é o fato positivo do país. A OAB e a CNA devem A exigir. dúvida é se podemos chamar o PT de esquerda. Exato. A OAB e a CNA Mas o devem coronel tem exigir. razão, né? A OAB, para os advogados aqui presentes, a OAB e a CNA devem exigir que os candidatos a cargos eletivos sejam profissionais das respectivas áreas. Aproveitando a doutora Carla aí. Para o Legislativo, formação em Direito Público. Para o Executivo, formação em Administração Pública, seguindo assim o secretariado. Ou ainda que seja criada uma carreira para profissionalizar os políticos, assim como todos os servidores públicos, com requisitos e salários atrelados ao salário mínimo, aposentando aos 35 anos de contribuição pelo teto do INSS, como qualquer mortal. Está dizendo aqui o nosso amigo, não botou o nome, peço para botar o nome, Napoleão. Quando bem é impossível, é até perigoso pensar nele, viu? E eu acho que tem que reivindicar também que bombeiro seja engenheiro e não advogado. Os oficiais dos bombeiros, eles querem continuarem militares, né? É interessante, e advogados.
Claro, os benefícios vêm lá em cascata. Mas para quem combate o fogo também? Mas o que tem a ver a advocacia com o cara que combate o fogo? É isso que vem em cascata lá de cima. O cara, para ser oficial bombeiro, tem que ser advogado. É isso aí. Vamos ao ponto final. Achou que estava CDL, SBC, Gimo e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Ponto final com o Dr. Luiz Coronel, nosso poeta. Penso que nossa pátria verte lágrimas e sangue e cada dia um novo talho soma-se às fendas abertas. Penso, além disso, que haverá mãos erguidas em defesa de um novo Brasil. Passo uma frase de Shakespeare para o Brasil. Ótimo. Doutor Paulo de Argolo Mendes. Olha, para não dizer que eu estou sempre sem falar no Fortunato. Não vou falar no Fortunato. Nem vale a pena. Essa amizade é como eu dizia que eu vivo criticando, quero render uma homenagem aqui a um ministro, que é o Osmar Terra, que esteve lá conosco, foi brilhante no seu discurso e que realmente colocou, apesar de não ser ministro da Saúde, colocou questões fundamentais para a saúde, e eu lamento que não seja o Osmar Terra o ministro da Saúde, e lamento que não tenham trocado os cargos e ficasse o Osmar Terra na saúde. Mas a vaga da saúde é do PP, por isso que não deu para trocar. Pois é. Uma vaga do PP, quem que troca? E não estou fazendo nenhuma declaração de amor ao Osmar Terra, ele foi secretário da Saúde. Já foi excelente secretário da Saúde. Uma ocasião nós estávamos numa audiência pública, vou ser rápido, estávamos numa audiência pública, o Terra, para ser gentil comigo, lá vivíamos discutindo, e assim, fico muito contente de estar aqui com o combativo sindicalista, doutor Paulo de Argolo Mendes e tal. Aí, quando chegou na minha vez, eu digo, fico muito contente de estar aqui com o doutor Osmar Terra, secretário da Saúde. Aliás, nós temos lutado as mesmas lutas nos últimos anos. Geralmente ele de um lado e eu do outro. Então, a luta é a mesma, os lados é que são diferentes. Então, por isso que vale mais, tem mais significado esse elogio que faço aqui ao Osmar Terra. Luiz Silveira aqui dizendo que um excelente treinador para o Internacional seria o doutor Luiz Pereira Lima. Mas eu me enveredo pela mesma senda do Luiz Coronel. Eu também imagino que países que queiram viver plenitude democrática tem que ter pessoas que no espectro político se posicionem à esquerda, se posicionem à direita, as suas vertentes intermediárias, Partido Verde, etc. Isso é uma democracia saudável. Assim como na vida civil, já que se fez aí uma alusão a um torcedor, nós temos que ter gremistas, temos que ter colorados, juventudistas, caixistas. Eu, particularmente, privo da amizade de pessoas que estão nesse espectro. E gosto dos meus amigos. Eu não faço essa seleção, assim, se o sujeito é de esquerda não serve, de direita não serve. Eu procuro ter uma relação, respeito às pessoas. Sou contundente quando coloco a minha posição, mas eu respeito. Eu sou a favor do impeachment, sou contra o impeachment, está tudo certo. Eu sou a favor, mas respeito as pessoas que têm contrariedade. Eu acho que dessa tolerância que se vive. Agora, essas anomalias, disse bem o Argolo, levantou bem, essas anomalias de roubalheira, isso não é uma questão de ser esquerdista, direitista. Isso é uma epidemia que graça em todos os partidos. É só ver as bases de sustentação. Carla Schumacher Vitola, seu ponto final. Meu ponto final seria torcer para um país com moral, para que possamos construir uma nação séria, né? Porque lei não se discute, lei se cumpre, se batalha para melhorar, se batalha para mudar, mas eu acho que, como o Coronel falou, eu acho que tem que haver projetos sérios, com fiscalização séria, com pessoas realmente batalhando em prol da construção dessa nação, de maneira desinteressada. Quando acabar os interesses pessoais, o egoísmo, e sim a construção de uma nação, de um país com projetos sérios e com instituições que funcionam, vai acabar esse jeitinho brasileiro
porque todos saberão que haverá punição e que haverá seriedade em tudo que é feito. Porque se isso não mudar, vai ser só um emaranhado de CPIs e fiscalizações. Band-aid no câncer. Exatamente. Rudinei Scotton, parabéns pelo programa de alto nível e seus sapientes participantes. Em especial, registro meus elogios ao Dr. Luiz Pereira Lima por suas explanações sempre acertadas. Trata-se de pessoa íntegra e criteriosa, que se mostra contra a corrupção e não defende devasso algum. Continue assim seus julgamentos e não temos comentários maldosos de 2 ou 3 PTs amargurados com a queda do império. Lugar de marginal é na cadeia ou quiçá no cemitério. Luiz Cláudio de Bento Gonçalves. General Luiz Armstrong. Perfeito. O lugar de marginal é viver à margem da sociedade. Senão o nome dele não seria marginal. Se é marginal, tem que estar à margem. Seria Não radial. inserido no seio da sociedade produtiva. Bom, a respeito da esquerda, pelo menos essa brasileira chamada aqui no meu ponto final, ela é antagonista à democracia. Então a gente toma o poder com a esquerda para governar como se fosse da direita. Isso é exatamente como o violino. Se toca com uma mão, se pega com uma mão para se tocar na outra. Porque a juventude adora a utopia. Se vira a cara e coloca a varinha no meio. Claro, essa é a utopia da esquerda. Porque o exemplo da esquerda é a Coreia, é a Venezuela aqui citada, é Cuba aqui citada, é a pobre Bolívia. Ela tem a tendência da ditadura. E mente que é democrática. É como se eu fosse um colorado gremista. Esta é a verdade que houve no Brasil. Não, mas tem marxista cristão, porque não pode ter um colorado gremista. Então, sabe que as pessoas são enganadas com isso. E ficam assim nessa ilusão dessa pessoa doente mental, eu estou afirmando que é doente mental, a Marilena Chauí, professora da USP, achando que o Moro foi educado pela CIA para fazer a Lava Jato. Pelo FBI. É pior ainda. Porque a FBI age internamente assim. É pior as considerações internacionais. Muito bem. É pior ainda. Quer dizer, isso é uma fantasia. Mas ela fala para um eleitorado que quer ouvir isso, né? Claro. E que é eleitorado que nunca abriu um livro, coronel. Paulo Sérgio, mande meu abraço ao nosso poeta Luiz Coronel, sou fã dele, dizendo que estou contente com o debate, entrevista com os convidados de hoje. A colega de direita aqui do bairro Moinhos de Vento, a Sandrinha Poleto. E tem um site aí que é pesado. Tem um comportamento tipo teu, assim, Sandrinha Poleto. Mas que bom, né? Pô, tu que estava ali. Não, porque nós derrubamos. Um abraço, Sandrinha, gosto muito Luiz, dela. um pitaco rapidíssimo. A primeira divisão está entre aquelas pessoas que acreditam que o Estado deva ser o fomentador e o organizador da produção, da riqueza, e aqueles que acham e acreditam numa economia de mercado. O que dizem as pessoas da esquerda? Vocês querem entregar o Brasil para o empresariado. É isto que eles dizem. Um abraço à mesa, Pedro Agostinho, de Não Me Toque. A Marilena Chauí, ela tem um ponto de contato com o seu Abrilino, que é um lugar do interior que eu conheço. E não acredito que o homem foi à Lua. O disparate que a Marilena Chauí disse é uma coisa indigna de um intelectual como ela, que estudou a obra do Spinoza. Mas ela não é uma coisa, é um delírio, é uma coisa assim, mas ela que mente foge das raias da normalidade, assim, uma coisa muito grotesca. Mas ela muito mente. Grotesca. Ela está no nível Muito do Lula grotesco. de intelectualidade, praticamente. Não. Tá. O que diz aquilo? Mas o que ela diz é verdadeira O loucura. Lula poderia dizer aquilo. Não poderia, ele não diria uma tolice dessa. Não, mas poderia. Não diria uma tolice Agora, a dessa. formação Se intelectual fosse que a fazer um Marilena Chauí discurso dizer aquela barbaridade... De como não tem cabimento. roubar, eu concordo. De como roubar... Não, já vem com essa... Aí sim, aí seria um especialista. E de honoris causa, professor honoris causa. O que tu está insinuando? Mas eu quero ir morar no sítio de Atibaia, não preciso dar um Tá tostão. insinuando? E tem tudo aqui. Não estou insinuando. Porque isso é um escândalo no país. Se o paciente afirmando? diz que o genérico não funciona, o médico acredita e desincentiva o uso deste. Mas se o paciente, milhares deles, afirmam que a fosfetalonamina funciona, o doutor Argolo ridiculariza. Por quê? O César Pereira, advogado de Porto Alegre. É que ele é contra as liberdades. Não, porque eu sou a favor da ciência. Né? Só por isso. Que as coisas sejam cientificamente Obrigado, comprovadas. Luiz Coronel. Só isso. Nosso poeta, obrigado, doutor Paulo de Arguno Mendes, obrigado, Nestor Rain. Te agradeço, Já tem doutor treinador no Carlos. Inter, não?
Já indicaram aqui no Espera Lima. Eu já tenho meus problemas no Grêmio para me meter nos problemas internacionais. Não tem problema. Deixa. Obrigado, doutora Carla Schumacher, Vitola. Parabéns aí pela sua participação no programa. Obrigado, doutor Luiz Pereira Lima. Cheio de fãs aqui. Eu aconselho que os jogadores do Inter assistam 8 vezes a partida da França e Portugal. Vamos aprender. Muito ruim. Para sentir o para. Jogo horroroso. Não foi. Para assistir aquilo ali. O me lembrou a carruagem de fogo. Me lembrou a carruagem de fogo. A capacidade do pequeno se impor. O jogo foi a capacidade do pequeno se impor. Agora, tem técnicos empregados e desempregados de excelente qualidade no mercado. Vem o Vanderlei Luxemburgo pro Inter. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.